sobre casamentos. Eu quero, antes de tudo, agradecer ao Senhor Jesus por estar aqui com vocês hoje. Amém? Todos estão me vendo? Digam amém. Glória a Deus. Quero agradecer ao Senhor Jesus pela oração de vocês. Outro dia eu já estive aqui agradecendo aos irmãos em outro culto que eu vim. Mas eu quero agradecer ao vivo, né? Nós estamos aqui sendo transmitidos e quero agradecer aos que estão assistindo essa transmissão, todos aqueles que estiveram orando por mim nos dias que eu estava internada, todos aqueles que ainda continuam orando. Eu glorifico muito a Deus, porque o Senhor ele levantou um povo que acredita na oração e que clama realmente. Eu tenho visto assim, como Deus tem tocado nas pessoas para interceder uns pelos outros. Eu fui alcançada pelas orações. E eu louvo muito ao Senhor Jesus por estar aqui. Amém? Então eu agradeço muito os irmãos de várias igrejas evangélicas aqui, da cidade de Parambu, pessoas de outros estados, pessoas que estiveram realmente intercedendo, algumas que eu nem conheço, mas que eu sei que oraram por mim, eu glorifico a Deus. Né? Deus ele fez um milagre muito grande, porque eu estava com uma inflamação na medula e no segundo exame que eu fiz, os médicos estavam esperando encontrar alguma coisa que pudesse biopsiar. E quando eles fizeram o segundo exame, eles viram que a medula estava limpa e não tinha mais nem inflamação. Né? Eu agradeço a Deus porque isso já é um milagre. Amém? Isso já é uma bênção. A gente ainda vai ficar sendo acompanhado assim, no HGF. Inclusive eu tenho ainda uma consulta, tenho já 2 consultas marcadas. E eu acredito que Deus ele age como Ele quer. Né? Às vezes a gente quer as coisas assim muito rápido. Deus ele diz assim, eu vou fazer de uma coisa de cada vez, porque eu quero ver os meus filhos orando mais, eu quero ver a fé do meu povo. Eu sempre gosto de dizer que coisas assim de enfermidades, né? Algumas dificuldades no dia a dia, a gente passa porque nós somos seres humanos. Não existe essa questão, porque fulano de tal é tão bom, por que ele está assim? Fulano de tal é ruim, então merece estar assim. A questão não é como você age, não é se você é bom, se você é ruim, é porque nós somos seres humanos e nós podemos passar por momentos difíceis sim. Mas a gente tem que acreditar que o mesmo Deus que dá a vida, Ele pode fazer milagres. E quando Ele não faz o milagre exatamente como a gente deseja, né, como a gente quer, porque assim, eu ainda ando com essa muleta aqui porque me ajuda, eu não quero passar a vida toda, mas eu estou com ela. Deus ele está me dando estratégias para que eu consiga andar melhor todos os dias. Então tem coisas que a gente vai se adaptando porque a gente tem que procurar sempre viver da melhor forma possível. Então se as coisas não estão exatamente como nós queremos, nós temos que entender que estamos exatamente como Deus nos permite. Entenda uma coisa, que Deus permite que nós tenhamos vida em abundância. Então algumas limitações que nós temos não é para ser considerado um grande problema, é para ser considerado algo que a gente vai superar e que nós vamos sobreviver a esses momentos. Então Deus ele é fiel em todos os momentos. Né? Deus ele sabe o que é melhor para cada um de nós, a gente não pode parar de acreditar nele. Se ele fizer o que nós queremos, ele é Deus. Porém, se ele não fizer, se ele não quiser fazer do jeitinho que eu estou pedindo, ele vai continuar sendo Deus, não é verdade? Então, eu quero hoje com vocês compartilhar um pouco da palavra de Deus e de ensinamentos que vai ajudar no nosso patrimônio, vai ajudar no nosso relacionamento, não só com o marido e mulher, só entre casais. Mas é possível que essa palavra de hoje possa te ajudar a conviver com pessoas. E isso é um grande desafio. Quantas pessoas aqui convivem com outras pessoas? Vocês convivem com outras pessoas? Amém. Todo mundo levanta a mão. Quantas pessoas já teve dificuldade com alguém? Pode ser uma pessoa. Você já teve dificuldade com alguém? Todos nós temos dificuldade com pessoas. Sabe por quê? Porque nós vivemos neste mundo e nós temos convivência diariamente com pessoas. Sabe quem não convive com pessoas? São pessoas que hoje estão doentes, mas não é doente apenas fisicamente.
estão doentes emocionalmente e muitos não conseguem sair de sua casa, não conseguem levantar da sua cama, não conseguem conviver com as pessoas por causa de problemas que foi sufocando e de repente ela está sozinha. Porém, a grande maioria convive com pessoas. Então a gente precisa se especializar em pessoas também. A gente precisa saber como conviver com as pessoas. E não só com as pessoas fáceis de serem lidadas, é com as difíceis também. Porque nós estamos aqui, não é assim? Mas às vezes a gente esquece que nós estamos aqui nessa terra. A gente lembra somente de quê? Do céu. O céu é para onde eu quero ir. O céu é onde eu vou morar. Mas enquanto a gente não vai para lá, o que nós estamos fazendo aqui nesta terra? Vou deixar essa pergunta no ar, porque tem algumas pessoas que vivem tão cheias de uma suposta fé, dizendo que seguem essa palavra, mas que às vezes não conseguem conviver com o ser humano que está perto dela. Isso é um desafio muito grande. Então, como é que a gente pode dizer que ama a Deus se nós não conseguimos amar a pessoa que está perto de nós? Isso é um desafio. Então não adianta a gente se especializar nos anjos, no céu, ser especialista de como é que chega no céu, se a gente não consegue conviver com pessoas. Então, num relacionamento a dois, um casamento, a gente, antes de tudo, convive com uma pessoa. Você está perto aí do seu marido, da sua esposa? Poxa, não está falando. Aqui, vou fazer uma aglomeraçãozinha só aqui, tá? Somos casados, mesmo a gente mora na mesma casa, então a gente pode. E eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre o tema de hoje. Palavras sábias acalmam tempestades emocionais. Mas antes disso, feche seus olhos, vamos fazer uma oração? Glória a Deus. Vamos orar nesse momento. Pai querido, maravilhoso, eterno Deus, nós te louvamos. Nós queremos honrar o teu nome, Senhor, nesse momento. Nós pedimos, Senhor, que a sua presença venha nos envolver nessa noite, para que nós possamos, Senhor, encher a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito de conhecimento teu, Senhor, para que possamos conviver bem com as pessoas, com o nosso cônjuge, ó Deus, possamos compreender um pouco mais, Senhor, dessa convivência, do que é estar no dia a dia, Senhor, vendo as pessoas, chegando perto das pessoas, como agir com as pessoas, ó Deus. Por isso nos ensina, Senhor, nos dê graça para isso, para que nós não venhamos achar que amamos o Senhor e mesmo sem estar próximo das pessoas, Senhor, achar que somos verdadeiramente crentes, achar que somos, Senhor, pessoas do céu sem amarmos as pessoas da terra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos dê sabedoria, Pai, nessa noite sempre, meu Pai, a cada dia, nos dê sabedoria e entendimento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. A gente vai ler aqui, irmãos, em Provérbios capítulo 15, versículo 1. Você pode ler comigo, por favor, procure aí na sua Bíblia. Provérbios capítulo 15, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Bom, como o tema de hoje é palavras sábias acalmam a tempestade, então esse foi o versículo que nós escolhemos como tema para esse momento. Porque muitas pessoas, às vezes, têm os seus relacionamentos conturbados, têm dificuldade de conviver a dois, simplesmente porque ainda não encontraram esse versículo na Bíblia. Tá certo, a Bíblia é muito grande. Porém, eu estava falando, convidando as pessoas para vir para este momento, e eu disse assim, casamento não tem uma receita pronta. A gente está com 11 anos de casados, e se eu perguntar a você que já tem 50 anos de casado, eu acredito que muitos vão concordar comigo. Não existe uma receita. Olha, tantas gramas de amor com mais carinho e respeito. Não existe essa questão de uma receita pronta que serviu aqui e que, então eu vou passar, vou escrever no papelzinho e você vai seguir e vai dar certo.
O que existe são princípios que, se colocados em prática, nós vamos conseguir sobreviver a este relacionamento entre duas pessoas que geralmente são bem diferentes uma da outra, que conviveu durante anos na casa de um, o outro estava lá na casa da sua família, de repente Deus uniu e vão conviver os dois na mesma casa. E geralmente os casais são bem diferentes em temperamentos. Eu e minha esposa, a gente pode confirmar isso porque nós temos temperamentos bem diferentes. Eu tenho um temperamento dominante, ele tem um temperamento bem mais tranquilo do que o meu. Aí então você pode dizer assim, o que fazer quando no relacionamento os dois são tão diferentes? Existem princípios, um deles é cuidado com as palavras que nós conversamos. O que nós dizemos. E eu quero compartilhar com vocês algo que eu ouvi no dia do meu casamento. Na tarde, eu me lembro que eu estava arrumando meus cabelos na casa da minha mãe, quando o pastor estava lá, ele já ia participar do casamento, e ele disse assim, meu filho, deixa eu te dar um conselho. E olha, irmãos, eu não consigo lembrar na hora do casamento a ministração que foi dada, porque a gente fica tão nervosa que a gente não lembra. Mas esse conselho que eu recebi na tarde, antes de casar, eu nunca esqueci. E ele disse assim para mim, nunca converse com seu marido quando vocês estiverem com raiva. Nunca tentem resolver um problema quando os dois estiverem assim, pegando fogo. Sabe o que vocês vão fazer? Saem cada um para um lado. Vá andar numa rua, deixa ele ir para outra. Se não puder sair de casa, vão para um cômodo, outro fica no outro. Deixa esfriar. E é quando vocês se acalmarem, aí vocês conversam. Também não pode deixar de conversar, porque um bom diálogo ele pode salvar vidas. Então, irmãos, isso eu guardei durante muito tempo. E eu quero compartilhar com vocês por quê? Porque as palavras, quando elas são ditas no momento de fúria, elas vão e não tem volta. A sua emoção pode passar, porque as emoções elas são passageiras. Quais são as emoções que você pode ter? Momento de raiva, momento de, parece que eu estou com ódio. Eu não aguento, eu estou muito chateada, por que ele fez isso? E aí, irmãos, daqui a pouco vai passar. Porém, se você diz palavras nesse momento, primeiro que você não vai estar consciente totalmente, você não vai estar dominando a sua mente, e as suas palavras vão sair de qualquer jeito. Aí você diz, depois que passa a raiva, você começa a primeiro tem uns que não lembram mais o que diz. Não acontece? Acontece. Mas quando a pessoa lembra, para que eu disse aquilo? Olha só disse porque eu estava com raiva. Se eu não estivesse com raiva, eu jamais diria. Então, no relacionamento a dois é assim. Se a gente consegue controlar esse momento, porque vai passar, emoções são passageiras. E são todas as emoções. A gente nunca fica sorrindo a vida toda, feliz a vida toda. Você também não vai ficar triste a vida toda, e nem com raiva a vida toda. Essas emoções, elas vão passar. Então, na hora que elas estiverem equilibradas, não significa que você fiquei com muita raiva, passou, não sinto mais nada, tal. Não, a gente é ser humano, a gente passa, a gente às vezes fica lembrando, mas aí a sua emoção vai estar mais controlada, os seus pensamentos vão estar mais equilibrados e você vai falar com sabedoria. E aí na hora que você se acalma, aí você fala, conversa. Tem que conversar, não pode deixar de conversar. Porque a falta de bom diálogo também pode dar um problema enorme no relacionamento. Então, eu já vou passar para o meu esposo, mas que esse versículo, que hoje nós estamos aqui estudando juntos, a gente possa meditar nele todos os dias. Que a resposta calma, ela desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então, tentar resolver um problema no momento que os dois estão muito alterados. Vai dar problema. E aí depois você pensar em resolver um e você vai ter dois para resolver. Então, calma, né? Não é obrigado você dizer assim, mas eu sinto as coisas, eu vou deixar passar, vou deixar barato e tal. Mas você pode tentar resolver e você pode aumentar. E aí não vai ter mais como voltar, porque tem alguns relacionamentos que depois que você diz uma coisa, às vezes o outro não quer mais, volta. E aí onde vem as consequências bem maiores. E por mais que você diga, mas tá bom, ele me perdoou.
Que bom, um relacionamento a dois é assim. É uma união de eternos perdoadores que se amam. Porém, quando você mexe muito, você magoa as pessoas. Quando você está magoando a pessoa que você está convivendo, você está dormindo com ela, você pode estar deixando marcas que vai durar a vida toda. E por que precisamos fazer isso? Se alguém que vai estar conosco, alguém que vai conviver, vai compartilhar dos nossos sonhos, vai compartilhar da criação dos nossos filhos, é alguém que você vai passear com ela, é alguém que você vem para a igreja com ela. Então, para que mexer, deixar uma ferida em alguém que você escolheu para conviver com você a vida toda? Então, que esse versículo ele fique guardado e a gente lembre que nos momentos de grande fúria é melhor não falar nada. Toma um copo d'água. Quando tentar falar alguma coisa, enche a boca d'água. Aí você não vai conseguir falar. Ah, mas aí depois que eu engoli a água, beba outro. Ainda está muito alterado? Beba, irmão. Enche a boca de farinha, faça qualquer coisa. Mas tenta não brigar quando estiverem zangados. Glória a Deus. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Tudo começa em temer, né, ao Senhor. E depois, para sermos sábios, controlar a nossa língua, controlar o que nós falamos. Se há muitos anos atrás eu soubesse o que eu vou dizer agora, algumas frases tão importantes, se eu soubesse disso antes, eu teria evitado muitas outras coisas. Em cada assunto, quando você aprende e você coloca em prática, você está plantando algo para colher depois. Tudo que você faz agora, você está plantando para colher daqui uns anos, pode ser daqui uns meses, daqui uns anos, você vai colher depois. Então a lei da semeadura não é verdadeira. Então se fosse hoje, eu até notaria, talvez você não trouxe hoje uma caneta, um caderninho, alguma coisa para anotar, mas você pode até assistir, se possível você assistir novamente, que vai ficar gravado. Então, baseado ainda em Provérbios 15:1, onde o versículo diz que a palavra dura suscita a ira. A palavra dura suscita a ira, ou a resposta dura, em algumas versões, suscita a ira, mas a branda, ou a palavra mansa, acalma o furor. Acalma o furor. Então, algumas vezes, o que eu gostaria que você guardasse, algumas frases, essa aqui, por exemplo, não é sábio falar tudo que vem à mente. Não é sábio. Se você gosta de falar tudo que vem na cabeça, eu vou falar. Chegou na cabeça, eu vou falar. Isso não é sábio. E quando chega a hora de falar, não é preciso, é preciso saber como falar. Entendeu? Não é sábio falar tudo que vem à mente. E quando chega a hora de falar, é preciso saber como falar. Porque às vezes você tem razão no que você está dizendo, mas a maneira como você vai falar, aí traz o problema. Porque você falou uma coisa certa, mas só que você se impôs tanto para outra pessoa que até quem estava em volta ficou com raiva de você, por causa da maneira que você falou. E na vida conjugal, entre o casal, principalmente, porque você está tão acostumado com outra pessoa que às vezes você acha que pode falar do jeito que quiser, pode falar de qualquer maneira. Mas se tem uma coisa que às vezes me magoa, quando eu falo uma coisa que não era para ter falado. Então você acaba
né, se entristecendo, fica preocupado, porque você falou aquilo que não era para falar. E a Bíblia fala sobre domínio próprio. Olha, é interessante porque hoje a neurociência, né, que tem descoberto tantas coisas a respeito das emoções do ser humano, está falando aquilo que a Bíblia já fala há muito tempo. Os frutos do Espírito, do domínio próprio, que a Bíblia fala que a gente tem que ter, porque é do Espírito, fruto do Espírito. Né? Na neurociência eles dão outro nome, né? A paciência, a calma que o homem precisa ter. Mas a Bíblia já está falando dessas coisas há muito tempo. Deus já nos deu poder para isso, para vencer, porque irar não é pecado, mas permanecer na ira, né? Deixar o sol se pôr, fazer besteira é pecado, né? A ira pode chegar, mas a gente pode não pecar, mesmo ficando irado em algum momento, mas não deixar o sol se pôr sobre a ira. Então não esqueça, não é sábio falar tudo que vem à mente. Eu vou falar porque eu sou sincero e eu gosto de dizer na cara. Mas se chegou a hora de falar, pense como você vai falar, para que você, mesmo tendo a razão, se falar de maneira errada, vai acabar com a razão, né? Então isso é importante. E eu vejo um texto em 1 Samuel, capítulo 25, que fala sobre Nabal e Abigail. Quem conhece esse texto? Nabal e Abigail, né, doutor Júnior? E eu acho interessante, eu li várias vezes esse texto, porque eu achei muito interessante a maneira como Abigail se comporta, e a Bíblia dá testemunho sobre ela. Você pode ver na sua Bíblia, ou notar para ver depois. Primeiro, 1 Samuel, capítulo 25, o versículo 2 diz assim: havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso. Aí começa a falar as coisas que ele tinha. Vamos ler o versículo 3. E era o nome deste homem Nabal, e o nome da sua esposa Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa. Porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. O camarada era descendente de Caleb, um daqueles que entraram na terra prometida, né, juntamente com Josué. Mas o cara, olha o testemunho que a Bíblia dá sobre ele. Eu acho lindo da Bíblia, que a Bíblia não mente nem esconde. Não esconde como era o temperamento das pessoas. A Bíblia fala como era o temperamento de Pedro, aí depois fala da transformação dele. A Bíblia fala dos erros que os homens de Deus cometeram. A Bíblia não esconde. E isso é bom para nós olharmos que os homens de Deus também tiveram seus erros, mas que eles depois, andando com Deus, eles acertavam. E nós vemos aqui o testemunho da Bíblia a respeito de Nabal, era que ele era um homem duro. Outra versão diz que ele era um homem rude e maligno nas suas obras. E quando fala de Abigail, a Bíblia dá um outro testemunho sobre ela. Diz que ela era uma mulher de bom entendimento. Em outra versão vai dizer, ela era inteligente. Abigail era inteligente e bonita. A Bíblia fala dessas duas qualidades de Abigail. E esse homem que era muito rico, na história aqui, fala que Davi ainda não era rei, Davi não era rei de Israel, mas ele já tinha, né, a sua tropa, ele já entrava em muitos lugares, dominava, e ele manda os seus jovens falar com Nabal, porque Nabal estava fazendo uma festa, né, um churrasco lá para os seus empregados, seus tosqueadores.
E ele conheceu pastores de Nabal, né? Onde ele estava, e ele cuidou bem dos pastores de Nabal, né? Cuidou bem deles, não deixou nada acontecer com eles, nada faltar. Então Davi manda jovens para ir lá em Nabal e dizer assim: olha, vá lá, pede comida a eles. Para resumir, né? Pede comida a ele, diga a ele que vocês estiveram conosco e eu cuidei bem de vocês, né? E mandou dizer para os jovens dele que saudasse ele, diga que pergunta como é que está a vida dele, diga que eu desejei paz para ele, paz para a família dele, paz para a vida dele, e peça então comida para que ele alimente vocês. E quando eles chegaram lá, como é que Nabal recebe eles? Aquele homem duro. Olha só a maneira como ele falou, está lá no versículo 10 do capítulo 25, diz assim: e Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? Olha quem é Davi. Isso aqui era sarcasmo, porque ele conhecia, porque ele está dizendo aqui: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, cada um foge a seu senhor. Ele diz: eu não vou dar, no versículo seguinte, ele diz: eu não vou dar do meu pão, da minha água para os servos de Davi. E ele começa a dizer palavras duras contra Davi e os seus jovens. Este homem, por causa da sua ignorância, da sua maneira de falar, ele perdeu a oportunidade de ter um grande amigo que poderia lutar por ele, e ainda mais que Davi ia se sentar no trono algum tempo depois. Perdeu a chance de ter um grande amigo, perdeu a chance de ser protegido por Davi. Mas ele fala de forma dura, e quando Davi escuta o que os jovens voltaram para dizer: olha, Nabal mandou dizer que não conhece você, não ia nos alimentar, e começou a falar. E Davi, o que Davi fez? Porque Davi, a gente sempre lembra dele como um homem poético, né, dos salmos, mas ele também era um guerreiro, e ele saiu com espadas afiadas, com 400 guerreiros. 200 ficavam cuidando das bagagens de Davi, e 400, olha, ele deixou só 200, vamos 400, vamos matar todo mundo, vamos matar Nabal, toda a sua família, todo o seu povo, não vai sobrar nada. Eles até amanhã de manhã não sobra nada. Ele saiu de forma sanguinária para atacar aquele homem, por causa da maneira que aquele homem falava. Então veja que a forma de falar muitas vezes é o que traz as brigas, as contendas. E outra frase que você precisa lembrar é que muitas pessoas entram em conflitos não pelo que falam, mas pela maneira como falam. Muitas pessoas entram em conflito porque muitas esposas com o marido que não é crente não conseguem dar um testemunho. Por quê? Porque ela às vezes é tão crente que evangeliza com a Bíblia direto, e a Bíblia não diz que o evangelismo de homem descrente é direto, você citando versículo. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que a mulher descrente ganha o marido descrente com o silêncio, ganha calada, ganha com o seu testemunho, ganha com a oração. Então, muitas vezes a gente distorce o que a Bíblia diz por causa de uma empolgação nossa, que na verdade foi criada de forma religiosa, que a gente aprendeu às vezes, mas não é bem o que a Bíblia diz. Então a gente fala e age de uma forma errada, e não como a palavra de Deus nos diz. Então veja que as pessoas entram em conflitos por causa da maneira como falam. Briga de trânsito, às vezes são coisas banais que poderiam ser resolvidas quando você quebra, né, a ignorância do outro. Mesmo você dando certo, o outro diz: rapaz, que negócio é esse? Tu estava errado, tu veio para cima de mim, você que resolve. Meu amigo, me desculpe, vamos resolver de outra forma, vamos conversar. Mas aí quando o sangue esquenta, você vai e diz também, fala mais alto do que o outro, e aí vem
os conflitos que poderiam ser resolvidos às vezes com uma conversa, né? Falando de uma forma paciente, porque como o versículo diz, a palavra dura ela suscita ira, mas a branda acalma o furor. Quando nós respondemos de forma branda, o outro lado às vezes fica bem envergonhado, não sabe o que dizer, porque foi ignorante. Mas a pessoa respondeu de uma forma branda. Então tem pessoas que dizem que são sinceras, né? Eu sou muito sincero, eu digo na lata, mas tome muito cuidado. Talvez você não seja conhecido como uma pessoa sincera, você que faz isso. Talvez você seja conhecido como uma pessoa atrevida, sabia? Intrometida e até arrogante. A pessoa chega, nem pedir opinião, a pessoa chega aqui falando o que não é para falar. E Nabal, o testemunho que a Bíblia dá desse homem grosseiro, maligno nas suas palavras. E Davi foi para matar ele. Porém, o testemunho que a Bíblia dá da sua esposa é que ela era uma mulher inteligente. Inteligente. Além de ser de boa aparência. Além de ser famosa. Então o versículo 18 diz assim: então Abigail se apressou, tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medilhas de trigo tostada, 100 cachos de passas, 200 pastas de figos passados, e os pôs sobre o jumento. Ou seja, ela preparou tudo. Preparou tudo, não disse nada ao seu marido, até porque não podia falar, que provavelmente, pela sua ignorância, ele ia barrar a sua esposa. Então ela saiu com alguns jovens dela, mandou eles irem adiante, e ela foi atrás com os presentes. E o versículo 23 diz que, vendo pois Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra. Se prostrou, se inclinou diante de Davi e lançou-se aos seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal ele é, qual é o seu nome? Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele, Olha a esposa, que conhece como é o seu marido, Eu lembro até daqueles testemunhos, aquelas histórias antigas, da mulher, que quando o marido está pregando, ela diz assim: rapaz, vamos se mudar para a igreja, porque isso aí não é meu marido não é? Por causa do testemunho dele e da grosseria, às vezes, dentro de casa, Então ela conhecia o marido. Olha, o nome dele é Nabal. Pois é, ele é a loucura está ali, viu? É doido. Então ela vai dizendo: Davi, olha, Deus peleja por você. Ela começa, sabe, irmão? Ela é muito inteligente. Ela fala e parece que ela está profetizando. Diz: o rei um dia vai ser entregue a você, Davi. Um dia você vai ser rei, porque você luta as guerras do Senhor Deus. Você luta as guerras de Deus. Ou seja, Deus luta por você, Davi. Você vai chegar no trono. Não ligue para o louco daquele, Davi. Ela começa a suplicar ali, diz: olha, não vá sujar as suas mãos de sangue com aquele homem. Então ela é humilde, ela é inteligente, ela se prostra, ela vem com uma palavra branda, ela vem e ela entrega os presentes aos servos de Davi, ali alimento para eles. E Davi, no versículo 32, Davi diz assim a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Davi tinha feito uma promessa, irmão. Davi, depois de dizer, irmão, que ia matar um povo, ele ia e pronto. E agora ele diz: bendito seja o nome do Senhor, porque trouxe você ao meu encontro. Bendito o teu conselho, uma mulher, Diz: bendita seja tu, que hoje me estorvaste de vir com sangue, e da minha mão me salvaste. Você me salvou de mim mesmo. Eu ia me vingar de Nabal, eu ia me vingar, você me salvou com as suas palavras. Vai em paz, mulher, volta para a tua casa.
sã e salva, vai para a tua casa. E ela volta. Olha só a sabedoria dessa mulher. Quando ela chega em casa, ele está festejando Nabal, todo cheio de vinho, embriagado. O versículo 36 diz que ele estava embriagado em casa. Ela disse, ela não disse nada, ela esperou o vinho passar. Olha a sabedoria. Quantas vezes o marido chega em casa mesmo, mas a mulher, porque é crente, ela acha que está dominada ali da unção, porque vem no culto, aí diz, seu cachaceiro safado, tu chega uma hora dessa, em casa, cheio de cachaça, vai dormir ali, vai dormir no sofá. Ela chegou na igreja, ele chegou no bar, mas ela está muito mais bruta do que ele. Aí ele diz, rapaz, eu não vou para a igreja não, porque se ela vem na igreja desse jeito, está muito melhor lá no bar. Porque lá no bar os amigos pagam. Amigo de boteco, irmão, eles pagam bebida, é abraçando direto, já viu? Gente quando está embriagado, você vai perceber meu amigo de infância, abraça, são amigos demais. Aí chega em casa, diz, a mulher chegou da igreja e ela é dura. Então, Abigail, esperou o outro dia amanhecer. A Bíblia diz que quando passou o efeito do vinho, aí ela disse o que aconteceu. Quando Nabal ouviu o que tinha acontecido, a Bíblia diz que ele ficou igual uma pedra, duro igual uma pedra. Ficou estarrecido, ficou preocupado, não disse mais nada. Aquela mulher salvou a família, porém, as palavras que saíram da boca de Abigail foram profecias, dizendo que Deus era quem vingava, Deus quem pelejava por Davi. Quase 10 dias depois, diz a Bíblia, Nabal adoeceu e morreu. Quando Davi ouviu falar na morte de Nabal, ele mandou buscar Abigail para ser sua esposa. A ignorância daquele homem fez ele perder sua família, mas antes disso, perdeu foi a vida. E a sua esposa agora ia ser a esposa de outro homem, que logo mais seria rei de Israel. Tudo por causa da sua ignorância, da sua brutalidade, da sua falta de sabedoria. Então nós precisamos, não esqueça, que a maneira como nós falamos, mesmo que você tenha razão naquilo que você está falando, você precisa saber ainda falar aquilo que você quer dizer para alguém, principalmente para a pessoa que está do nosso lado, sempre. Por isso que às vezes você tem que engolir, engolir aquilo que está querendo dizer. É a hora, como ela disse, nunca resolva problemas na hora da raiva. Não esqueça, nunca resolva problemas na hora da raiva, principalmente problemas entre o casal. Evite gritos, não é fácil, principalmente quando a gente tem criança. E às vezes as crianças tiram a gente do sério. E às vezes a gente levanta a voz. Mas são os filhos, Quer dizer, em muitos casos o problema é entre casais, Porque os filhos veem a esposa, gritando com o marido e o marido gritando com a esposa, Aí, então os filhos vivem no meio dessa guerrilha. E há um problema emocional gerado na vida dos filhos por causa disso. E muitas vezes nós nos estressamos porque a gente já vem estressado do dia a dia. E quando chega em casa a gente vai e joga fora aquilo que está dentro da gente. E ali em casa a gente precisa tomar mais cuidado ainda. Eu lembrei do pastor Cláudio Duarte, ele dizendo que uma vez ele foi com a esposa dele, a esposa entrou numa loja e ele ficou no carro esperando e a mulher não voltava, Ele só quando ela voltar, eu vou dizer tanta coisa com ela, porque aí ele pensou assim, e se essa mulher não fosse a tua? E ela voltasse, você ia falar alguma coisa? Ele ficou pensando assim, não, eu não ia falar.
Se fosse outra mulher, não fosse a minha, fosse uma amiga, fosse outra pessoa, eu ia ter mais paciência. Ela ia chegar, eu não ia dizer nada, né? Mas só porque é minha esposa eu vou querer gritar. Então eu vou fazer de conta que ela não é minha esposa quando ela chegar. Vou fazer de conta que ela não é minha esposa para mim não gritar com ela, não brigar com ela. Por quê? Porque quando gera uma certa intimidade, a gente acha que a gente pode tomar posse. É interessante porque a gente às vezes esquece que no casamento existe uma amizade. Às vezes as pessoas dizem assim, vou dizer porque é meu marido. Aí faz igual o pastor. Mas se fosse um amigo, você diria? Então, se a gente adotar uma postura de que no casamento é uma amizade, porque se você casa com um inimigo, aí a tribulação é o resto da vida. Então, é possível e é bom que você seja amigo do seu esposo, da sua esposa. Porque quando você vê a pessoa que você é casado como um amigo, então você vai respeitar, você vai ter mais cuidado, então você vai frear um pouco as suas palavras. E não pense que porque nós estamos falando tudo isso, nós somos um casal perfeito. Porque não existe um casal perfeito. O que existe é que quando a gente aprende algo novo, a gente guarda na nossa memória informações que na hora do conflito vem lá a informação, opa, você já sabe disso, se você fizer errado vai ter consequência. Então quando você sabe que vai acontecer um problema mais na frente, o que vai acontecer? Você vai ter um cuidado, você vai respirar fundo, vai pensar um pouquinho mais, porque o problema maior entre os casais é justamente quando esquece que é casado com um amigo. Então, como é que uma amizade? Sabe aquele amigo de infância? Quantas pessoas têm um amigo que você guarda assim, tem um carinho muito grande por ele ou por ela? Vocês têm um amigo assim? Sabe aquele amigo que você sabe que você pode ligar de madrugada? E se ele ouvir o telefone tocando, ele vai te atender? Não tem pessoas que você sabe que pode chegar e ela vai te ajudar? Você tem coragem de chegar para ela e dizer muitas palavras agressivas? Você tem coragem de, mesmo no momento que ele falhar um pouco com você brigar muito a ponto de perder aquela amizade? Você tem coragem? Então, quando no relacionamento a gente olha e vê um amigo que está perto de mim, então você vai se lembrar, opa, esse amigo aqui eu escolhi para a vida toda. Então, como é que eu quero viver a vida toda com alguém que eu vou ter como inimigo depois de uma briga? Então a questão não é se você vai ter um casamento perfeito. Ninguém consegue, até hoje eu nunca ouvi falar. Mas quando a gente adquire sabedoria, a gente evita grande sofrimento. Existem várias formas de a gente adquirir sabedoria. Uma das formas é quando a gente pede a Deus sabedoria, que a palavra de Deus mesmo diz. Se você sente falta de sabedoria, peça que Deus dá. Sabedoria vem de Deus. E a questão da lapidação, assim, da sua sabedoria, o conhecimento vai ajudar nas suas tomadas de decisões. Como é que você adquire conhecimento? Você pode ler livros. Mas eu não gosto de ler. Mas entre não gostar de aprender e viver uma vida de miséria, o que é melhor? O que é mais importante? Porque tem horas que a gente precisa fazer algumas perguntas básicas para a nossa sobrevivência emocional. E existem livros que nos ensinam como lidar melhor com certas situações. E olha, a leitura é o caminho para o desenvolvimento da inteligência. Você pode até dizer assim, fulano é tão inteligente, ele já nasceu com isso. Tem gente que já nasce com muita coisa, né? Já vem, realmente Deus dá muita sabedoria. Mas não pense que é só isso. A pessoa um dia nasceu e passa o resto da vida sem adquirir nenhuma informação nova e ele vai conseguir lidar bem com as situações difíceis. Dificilmente vai acontecer isso. A gente precisa aprender com outras pessoas que já passaram por experiências, que já adquiriram uma certa maturidade, que conseguem nos ensinar. E aí quando a gente aprende, a gente só faz errado se a gente quiser. Não é assim? Se você não sabe dirigir um automóvel, e você resolve ligar ele a primeira vez sozinho e sai, a chance de você sofrer um acidente é muito grande, né? Muito grande. De repente você vai apertar no freio, aperta no acelerador e já viu. Mas se você aprende
você dificilmente vai apertar errado. Porque o conhecimento faz você usar as ferramentas corretas. Então, o que acontece num relacionamento a dois? É que quando você adquire conhecimento, a chance de você errar vai ser menor. Não é que vai ser 0%, nunca mais você vai errar. Mas aí você já aprendeu que não pode falar com raiva. Então, na hora que a palavra está saindo, vai dizer a metade da frase. Opa, mas eu vou me calar agora porque eu sei que não vai ser legal. Vai ter consequência. Então, essa consequência vai ser boa ou vai atrair uma avalanche de problemas? Então, nós temos que fazer essas perguntas rapidamente a nós mesmos. Porque eu não consigo nunca mudar o meu esposo. Não adianta eu dizer para ele que ele tem que mudar. Quem tem que mudar sou eu, porque eu sozinha que consigo mudar. Eu não consigo mudar vocês não conseguem me mudar. Porque até Deus ele não vai fazer nada na sua vida se você não permitir. Nós temos o livre-arbítrio, então a gente pode escolher se a gente quer ou não aprender. Então, vale muito do que nós escolhemos. Mas olha só o que a Bíblia diz lá em Tiago 3, é muito lindo esse texto, que ele fala que para Deus é perfeito quem consegue refrear a fala. Já imaginou que se a gente conseguisse refrear tudo que a gente vai falar, se a gente falasse com sabedoria tudo, a gente seria perfeito diante de Deus. Deus sabe das nossas limitações. Deus ele não coloca um jugo além do que a gente consegue carregar. Porém, Ele sabe também que quando a gente fala com sabedoria, quando a gente consegue fechar a boca no momento certo e falar no momento certo, como Ele falou, porque não é só falar na hora certa, é como vai falar. A forma como a gente se comunica precisa ser feita com sabedoria. Porque senão a mesma frase, você fala de um jeito agressivo, aí ele vai atingir as pessoas. Se você usa a mesma frase com um tom mais baixo, no momento, tentando resolver, ela vai atingir e vai alcançar outra esfera. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente precisa do Espírito Santo. A gente precisa saber que nós temos esse poder também de controlar. Ah, mas eu não consigo, porque na hora que eu estou com raiva, as palavras saem. Eu vou lhe dizer uma coisa. Cada um de nós temos o domínio sim do que a gente vai fazer. Às vezes, quando a gente erra, ou é porque você ainda não sabia que era errado, ou então você ainda não prestou atenção, que foi logo após aquele momento de explosão, que gerou uma confusão, que agora você não sabe mais como agir. Mas na hora que você adquire conhecimento, você vai sempre lembrar que naquela hora é a hora de parar. Ou é a hora de esperar um pouco. Porque lá em Tiago, capítulo 3, se você puder abrir, a Bíblia diz, o versículo 2, diz assim, olha, todos tropeçamos. Eu vou ler logo do primeiro. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Antes de ler o versículo 2, só um pouquinho desse primeiro. Ontem eu estava lendo esse versículo e eu pensei assim, nossa, realmente a cobrança é muito maior para quem diz, para quem ensina. Tipo assim, eu e meu esposo, nós estamos falando sobre esse assunto, a gente é muito mais cobrado sobre esse assunto no nosso dia a dia do que vocês que estão ouvindo. Por quê? Porque a gente está ensinando, então a cobrança vai vir de nós. Mas eu fiquei pensando, mas se Deus já me ensinou isso, e se eu ouvi e eu aprendi que é importante a gente ter controle com as palavras, principalmente no relacionamento a dois, se eu não consigo falar para outras pessoas, eu estou deixando que elas não aprendam. Então eu também preciso dizer, porque alguém pode aprender com isso e pode evitar uma separação, por exemplo. Quem sabe algumas pessoas estão agora mesmo prestes a se separar e de repente escutaram aqui e perceberam que o problema no casamento todinho era porque eles não conheciam essa verdade e que de repente, a partir de agora, vão mudar os hábitos e vão ter uma vida melhor. Então, eu falo sobre isso, então eu posso estar ajudando alguém. Se eu vou ser cobrada, acontece mesmo. Porque quando eu sei de uma informação e eu erro, então eu sou muito mais cobrada por Deus, pela sociedade, pelo meu esposo. Mas aí é a questão.
E quando você não sabe de alguma coisa, você também vai sofrer muito. Então, o que é melhor? Ser cobrado porque eu sei de uma informação ou deixar de ter aquela informação e viver na ignorância? Aí a Bíblia diz também no versículo 12: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem, olha só, é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Então, irmãos, se a gente quer viver em harmonia, se a gente quer viver em paz, é muito importante a gente lembrar que o casamento é a união de dois amigos. Tem que ser dois amigos. E que palavras sábias acalmam tempestades emocionais. E lembrar que, como eu já ouvi, marido falar assim, ela não é nada minha, por isso que se a gente se separar não tem nenhum problema, só meus filhos que têm meu sangue. Mas ele não entende que, aos olhos de Deus, Deus vê como se os dois fossem um, com relação ao casamento. Então vocês se fizeram um diante de Deus, no casamento. E as crianças têm sangue, mas as crianças têm o sangue dos dois. As crianças têm genes dos dois. As crianças aprendem dos dois. Hoje um grande problema da sociedade é exatamente que a maioria das crianças que falta uma figura. Geralmente a figura paterna é a que mais falta na vida das crianças. Esse não é o assunto, nós estamos falando de casais, mas eu estou falando por causa que o problema dos casais afeta os filhos, afeta as crianças. Então, nós precisamos retomar a nossa responsabilidade como cônjuges e como servos de Deus, o nosso testemunho como servo de Deus. Eu lembro de uma frase que é dita pelo pastor Josué Gonçalves. Ele diz assim: quando os gritos aparecem, é porque a inteligência foi embora. Quando os gritos aparecem, é porque a inteligência foi embora. Quando os gritos chegam entre o marido e a esposa, é porque a inteligência já saiu do ambiente. Como é que a gente adquire essa inteligência? É ouvindo a respeito, ouvindo uma palestra como essa aqui, Então é aqui onde a gente aprende, e a gente precisa saber que é importante falar sobre esse assunto, porque o que aconteceu é quando nós pregamos sobre batismo no Espírito Santo, nós pregamos sobre a cura divina, nós pregamos sobre a salvação, que é a mensagem mais importante do Evangelho, que são resgatar as pessoas para receber Cristo como Salvador. E quando nós esquecemos esse convívio, a pessoa não sabe como conviver, aí começa a acontecer os atritos, começa a acontecer as separações, e de repente, hoje nós temos uma estatística de que as separações dentro da igreja já está quase igual lá fora, o número, Por quê? Porque a gente acha que isso não se deve falar. Algumas pessoas, estou falando para que a nossa mente possa se abrir. Se a Bíblia fala sobre isso, então deve ser falado, ou não? Se a Bíblia está falando, se a Bíblia fala de casal ou não fala? Fala, a Bíblia fala como é que o marido deve se portar, a Bíblia fala como a mulher. Então, se a Bíblia fala, então é um ensinamento importante, ainda hoje é importante, Então, que Deus nos abençoe poderosamente, que Deus nos dê sabedoria, a mim, e a nós, para que possamos tratar bem a pessoa que está do nosso lado, possamos aprender a falar também com as pessoas perdem emprego porque não sabem como falar, perdem amigos, perdem convívio com a família por não saber como falar. Então, que o Senhor nos dê sabedoria para que possamos falar na hora certa, da maneira correta, como convém, para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas, onde a gente estiver. Saber falar quando a gente é recebido num lugar, num atendimento, que alguém às vezes está com raiva, uma pessoa está estressada e ela não sabe receber você direito. Então é importante nós
Pedimos ao Senhor esse domínio próprio, para que possamos viver em paz, quando que depender de nós, né? Deus diz, viver em paz com todos, né? E assim o nome do Senhor vai ser glorificado nas nossas vidas também. Amém? Glória a Deus. Amém. Feche seus olhos, irmãos. Coloque a mão no seu coração. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nosso Deus maravilhoso, nós queremos, Senhor, te agradecer por esse momento que podemos falar um pouco sobre a Tua Palavra, os Teus ensinamentos, ouvir a Tua Palavra e que, em nome de Jesus, o Senhor esteja nos direcionando para aquilo, ó Deus, que precisamos resolver, que precisamos, ó Deus, aprender, que nós possamos nos dedicar a adquirir este conhecimento. Ó Deus, não nos deixa passar os nossos dias sem prestar atenção que nosso tempo é valioso, meu Deus. Nos deixa, Pai amado, enxergar que cada novo amanhecer é uma oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá, é única. E nós precisamos viver bem, Senhor. Viver, ó Deus amado, com nossa família, Deus, curada, transformada, restaurada. Vivermos em união, em paz. Ó Deus, e que em nome de Jesus, o Senhor nos dê sabedoria para sermos, ó Deus, pessoas realmente guiados por Ti. E que tudo que nós estamos aprendendo, a gente lembre, Senhor Deus, principalmente nos momentos de conflitos. E, Senhor, quando errarmos, nos dá, ó Deus, a oportunidade de reconhecer, de melhorarmos, ó Deus, a cada dia. Senhor, nós dificilmente seremos perfeitos. A Tua Palavra diz que é perfeito se alguém consegue controlar o que fala. Mas, Senhor, nós temos consciência que nós não temos essa perfeição. Mas, Senhor Deus, com toda a fragilidade que temos, queremos nos colocar diante de Ti e pedir a Tua misericórdia, Deus. E, Senhor, quero orar em especial pelos casais, os que estão aqui na igreja, os que estão ouvindo, ó Deus amado, através do som desse microfone, aqueles que estão ouvindo pelas redes sociais. Ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor entre no lar de cada um. E, ó Pai amado, vem, Senhor Deus, moldando, transformando. Senhor, faz este casal enxergar o que precisa resolver, meu Deus. Quantos casais estão com uma venda nos olhos e que acham apenas que a separação é a única solução. Mas, Senhor, Tu sabes de tudo, ó Deus. Tu sabes o que é melhor. Pai amado, dá uma direção para essas pessoas, ó Deus. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas, que a bênção de Deus esteja sobre o nosso lar, que os jovens que ouviram essa palavra sejam tocados e que, em nome de Jesus, escolham com sabedoria aquela pessoa com quem vai se casar. Tenham sabedoria, ó Deus amado, quando forem falar alguma coisa, em nome de Jesus. Ó Deus, nos dá sabedoria também para a gente resolver os problemas. Não adianta apenas a gente se calar, mas Senhor, nos dá sabedoria também para conversar na hora certa, porque uma boa conversa restaura uma família. E que em nome de Jesus nós possamos ter essa sabedoria que vem do alto dos céus. E que nós também tenhamos o compromisso de buscar conhecimento como seres humanos que somos e que precisamos. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nos desperta cada dia. Guarda a nossa casa, Senhor Deus. Guarda o nosso lar. Protege-nos, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Fica de pé. Já foi dado os avisos, né? Amém. Glória a Deus. Levanta a sua mão ao céu, para fazer uma rápida oração e dar a bênção apostólica para a gente ir para a nossa casa. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por esse momento tão especial, Senhor, e que todos possam compreender, Senhor, esse momento, Pai. Como é necessário, meu Deus, esta conversa, Senhor, como é preciso este momento, Senhor, entre nós. Pai, muito obrigado, Senhor, por cada irmão, pelas pessoas que assistiram, meu Deus, pela internet, aqueles que ainda vão ver, Senhor, este vídeo, que cada um seja tocado, que aquela pessoa, meu Deus, que estava fio, meu Pai, no final do relacionamento, o Senhor venha restaurar, Senhor, este casal, restaura esta família, este lar, esta casa, meu Deus, para a glória do nome de Jesus Cristo, Senhor.
Pai, fica conosco, nos leve em paz aos nossos lares, Senhor, ou a qualquer lugar que nós ainda formos nessa noite. Nos livre do mal, Senhor, nos dê sabedoria para lidar com pessoas difíceis, que nós possamos ser sábios, Senhor, possamos ter domínio próprio, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Levanta a sua mão direita ao céu, ou as suas mãos, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo seja sobre toda a igreja do Senhor Jesus. Quem crê e acredita de verdade diz amém.